há mais de 2 anos eu vim acompanhar um querido amigo, Leonardo Arruda, de Limeira, provavelmente ali entre outubro e novembro de 2023. Eu moro ao lado de vocês, em Limeira, mas o Edson já me entregou. Vocês vão descobrir rápido, se não já descobriram, que eu não nasci aqui no interior de São Paulo, eu não falo Porta de Limeira, nem o Porta dos Rio Clarenses também. A minha terra natal é uma terra muito, muito, muito distante daqui. Tem que subir o Brasil assim, reto 4.000 quilômetros para chegar na minha terra natal. Eu sou nascido no interior, do interior, do interior, do interior do gigante Amazonas, né? Eu já morei em Manaus, que é a capital, mas a minha cidade natal se chama São Gabriel da Cachoeira. É uma cidade que faz fronteira com a Colômbia, com a Venezuela. É muito tranquilo chegar lá. Se nós partimos de Manaus, você vai no porto de Manaus. Manaus tem o maior porto flutuante do mundo. Em vez de comprar uma passagem de ônibus, enfim, você compra uma de barco. E você sobe o Rio Negro, sobe. Depois de 27 horas, chegou na minha cidade natal. Então, são 27 horas que separam Manaus, São Gabriel da Cachoeira. Nasci em São Gabriel, morei em Manaus, morei muito no interior do Amazonas, Maitá, Tefé, Tabatinga, mas agora nós estamos aqui no interior de São Paulo já há alguns anos, né? Então, para vocês não estranharem o meu sotaque. Agradecendo na pessoa do Edson, que nos fez o convite para estar aqui. A palestra, na verdade, está agendada há muito tempo, muitos meses. Acho que a gente agendou ali entre fevereiro e março deste ano, se não me falha a memória, janeiro. Então está marcada assim há praticamente 12 meses a palestra de hoje. E nesses breves minutos que nós ficaremos aqui conectados, que o nosso coração possa bater uníssono com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E como o Edson fez o pedido, vamos fazer a nossa prece inicial. Rogando a Jesus, dizendo: Senhor, muito obrigado por mais um dia. Obrigado pelo teu coração que nos ampara, pela força que nos tirou da cama, pela força que nos impeliu ao bem, pelas oportunidades de dizer não ao vício e às tentações, e todas aquelas vezes que escutamos na acústica da alma a tua santa voz. Senhor, não seja feita a nossa vontade, mas sempre a tua vontade. Que nesse momento de hoje ficaremos aqui unidos, onde a terra encontra com o céu, que sejam momentos, minutos de alegria, de regozijo espiritual, e que possamos receber o conhecimento, assim como o remédio espiritual que tanto necessitamos. Cura, Senhor, as nossas dores da alma, na mesma medida e proporção que nos colocamos à disposição de curar as lágrimas dos outros. Que assim seja. Assim seja. A nossa fala de hoje, o tema geral, que a gente vai gravitar em torno, é os mistérios da morte. E a fala, ela foi dita previamente por mim em um congresso que eu participei. Eu fui convidado a participar do Congresso Espírita Encontro das Águas, em Caxambu, no interior de Minas Gerais, e eu queria ter a oportunidade de reproduzir a fala para vocês. O congresso, o tema geral dele era diálogo e espiritualidade. Nós tivemos muitos companheiros ali que falaram sobre psicologia e espiritualidade, medicina e espiritualidade. Outros também que trouxeram evangelho e espiritualidade. E nesse turbilhão de informações, nós meditamos o que poderíamos acrescentar de útil, tanto para nós, no estudo, mas também para quem estava participando. E pensando, lendo a respeito, eu encontrei um trecho que eu gosto muito, está no livro Deus Conosco, capítulo 28, que é o texto central da nossa fala de hoje. Mas antes de desaguar nele, eu queria comentar outra coisa. Já que, de certo modo, as palavras que vão também basilar a nossa conversa é diálogo e espiritualidade, a nossa vida inteira é um diálogo. Ontologicamente, diálogo exige uma troca. Tem a parte 1, a parte 2. Figura A, figura B. Talvez é uma troca que existe um atrito, algum grau de inconsequência, uma maledicência, uma paciência
ou impaciência. Com o diálogo nós construímos, destruímos, elogiamos e xingamos. É incrível o poder do diálogo. Para falar de diálogo, nós vamos lá no Entre a Terra e o Céu, capítulo 1. Para quem leu Nosso Lar, de André Luiz, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Libertação, então Entre a Terra e o Céu. A gente vai pegar o Entre a Terra e o Céu, capítulo 1, em torno da prece. Nós estamos no mundo espiritual, todo mundo desencarnou. E nós estamos na colônia espiritual Nosso Lar estudando. Nós estamos reunidos num salão e quem está à frente é Clarencio, um dos ministros da cidade. Clarencio é o ministro que retirou André Luiz do umbral, Nosso Lar, capítulo 2. E ele está à frente falando sobre a prece. O título é do capítulo Em torno da prece. E Clarencio vai dizer: a plantinha que se desenvolve é um ser que ansiou por multiplicar-se. A plantinha é um ser que quis se multiplicar. Ansiou por multiplicar. Mas na hora, alguém escutando a plateia levantou a mão. Ministro, uma dúvida. Ministro, como assim a plantinha é um ser que quis crescer? Mas se ela está ansiando, ela está querendo. Se ela está querendo, ela está pedindo. Quem que escutou, neste caso, as rogativas silenciosas da planta? Que não escuta ela falar, eu quero crescer, eu quero ter frutos, quero ter uma copa larga. Eu não escuto. Quem escutou? E o ministro responde: Deus se faz presente em nossas vidas através das suas leis eternas e perfeitas. Deus auxilia as criaturas através das criaturas. Deus auxilia as criaturas através das criaturas. E aí ele diz, no caso da plantinha, foi o próprio sol que escutou a sua rogativa, dando os seus raios e a plantinha recebendo e transformando os raios através da fotossíntese em energia e alimento. Deus cuida de nós através de nós mesmos. Tem alguém hoje que Deus mandou até você, ou alguém no plural, que precisava muito de você, do teu sorriso, do teu amparo, do teu abraço, do teu olhar, do teu silêncio, da tua paciência, do teu perdão. Deus nos ajuda através dos outros. Mas, obviamente, o nosso paradigma está muito e nós. Mas e eu? Às vezes rogamos, não no silêncio como uma plantinha, mas rogamos, falamos, clamamos, choramos e somos respondidos aparentemente com um silêncio aterrador. A gente quer dialogar com a espiritualidade e nada volta. Aí nós vamos para mais outro livro do Chico, Parnaso de Além Túmulo, Mensagem Fraterna, de Alta de Souza. Alta de Souza coloca: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Tuas preces mais singelas, teu pensamento, teu sentimento, tua fala, são escutados aí ao mundo afora. Mas ela continua: mas sei que às vezes choras consternado ante o silêncio da força que interpelas. A gente clama, pede um silêncio. Mas ela continua de novo. Volve, volta ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Deus responde em ti mesmo e te esclarece. É que nem Jesus com a mulher samaritana no poço, João capítulo 4.
em verdade te digo, que um dia chegará que nós não adoraremos Deus naquele monte ou naquele. Porque Deus é espírito e Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. Volve ao teu templo interno abandonado. Há quanto tempo que você não abre as portas do teu coração? Que você não vaga, talvez, só pensando nas terras de ti mesmo. Mas Alta de Souza continua. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te dominas, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. A nossa vida é um diálogo. Dialogamos entre os vivos aqui, com os vivos de lá. E aí a gente pega o texto de Emmanuel, capítulo 28 do livro Deus Conosco. O Deus Conosco é uma coletânea de textos que o Emmanuel, mentor do Chico, psicografava pelo Chico e foram compilando. Chico, matuto mineiro, nascido em Pedro Leopoldo, 1910. Trabalhou durante muito tempo na Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo, ao lado de Belo Horizonte. Ele, datilógrafo, trabalhava na fazenda. O dono da fazenda, o seu Joviano, era espírita também. Aí você imagina você ter Chico Xavier trabalhando para você. Eles faziam o evangelho lá 2 vezes na semana. E não é brincadeira. Eles faziam a reunião e no final do estudo, do encontro, o Chico psicografava. Aí ele psicografou muitas vezes o Carta de uma Morta, outros textos de Humberto de Campos e outros poetas, textos de Emmanuel. E alguns textos de Emmanuel, mensagens, comentários, enfim, eles foram compilando e virou o livro Deus Conosco. É um livro dessa grossura, mas é um livro delicioso. Quisera eu poder falar de vários capítulos. Capítulo 18, quando o Chico vai para o Rio de Janeiro pela primeira vez. Capítulo 290, uma das encarnações passadas de Emmanuel no século XIV, na Espanha. Capítulo 60, sobre quando ele começou a escrever o Paulo Estevão do mundo espiritual. São os bastidores da vida psicográfica do Chico. Hoje nós vamos ficar somente no capítulo 28. Sociedade de Estudos Espíritas. O texto é muito comprido, muito comprido. É um texto que merece ser lido com calma, com paciência e ser relido múltiplas vezes. Eu vou primeiro no meio, eu vou no começo e depois eu vou para o fim. Então a gente vai pegar o trecho que dá luz à nossa fala de hoje. Emmanuel diz: nós, os desencarnados, não voltamos dos mistérios da morte, daí o título, falando das belezas do plano espiritual, para que as criaturas na terra mergulhem em um sonho beatífico. Eles não vêm para matar a curiosidade. Ele fala, aqui é muito bonito. Capítulo 1, parte 1 do livro Renúncia. Emmanuel vai comentar um grupo de espíritos que habitam um planeta em torno da estrela Sírius. E ele vai dizer, é tão bonito que eu não consigo descrever para vocês o quanto é bonito. A arquitetura, as cores policromáticas, é muito bonito. Mas eles vêm. Não é para matar a curiosidade. Como nós muitas vezes temos nas reuniões mediúnicas, estudando a doutrina espírita, lendo os livros, na conta do... Será que em nosso lar tem McDonald's? Eu vou poder usar calça jeans, com certeza. Eu vou me preparar que eu quero ter a mesma fazenda que eu tenho aqui, eu quero ter lá também. Será que tem Netflix, WhatsApp, celular? Essa curiosidade vã, vazia, isso os espíritos sérios não se interessam. Diz o próprio codificador no Livro dos Médiuns,
eles se afastam de pessoas assim e de reuniões com essas pretensões. Nosso encontro com eles é somente para nós ou tem uma posição maior, condições de percepção mais nobres e elevadas? E Emmanuel prossegue, porque ele diz: do contrário, nós voltamos do além para que as criaturas humanas transformem os caminhos escuros e espinhosos da terra em estradas de sabedoria e luz através do próprio suor e esforço pessoal. Eles voltam de lá para cá, dizendo: a morte não existe. Eles vão mais fundo dizendo, como diz André Luiz: oh, misericórdia, Deus lhe abençoe, obrigado. Como diz André Luiz, lá no começo do livro Nosso Lar, mensagem de André Luiz, a primeira frase dele para o movimento espírita inteiro: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Então eles voltam para trazer uma mensagem e levantar a bandeira da esperança. Não tem morte, não existe. É vivo aqui e vivo lá. Então a vida continua, trabalha. A mensagem deles é regozijo interior. Os laços não se perdem. A tua vida continua. É como uma injeção para fortificar a própria alma através do coração. Para animar para o trabalho. Que às vezes cansa, é desconfortante, às vezes perde o ânimo e a vontade. Continua. É transformar do escuro que é espinhoso em luz e sabedoria pelo esforço pessoal. E essa parte é muito difícil. Ainda bem que André Luiz também disse, ainda no mesmo capítulo: uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas mortes, quantos séculos, quantas vidas necessitamos ainda mais? Aí a gente vai para o começo do texto. Emmanuel diz: um grupo de espíritas de Belo Horizonte, ao lado de Pedro Leopoldo, nos pergunta a nossa opinião sobre um grupo se estruturar em torno do estudo espírita. Um grupo de espíritas de Belo Horizonte quer abrir um grupo de estudo para estudar a doutrina espírita. E ele diz: uma empreitada como essa precisa ser aplaudida por todos os espíritas de boa vontade. Agora, a gente vai pegar a boa vontade e vai guardar ela aqui. Está guardado, boa vontade. Mas eu queria que vocês lembrassem dessa expressão. Uma empreitada dessa de estudo precisa e deve ser aplaudida por todos os espíritas de boa vontade. Está aqui guardado. E ele prossegue: nós vemos muitos grupos de atividade espírita, caritatória, se dividindo, ruindo. O que estava acontecendo, diz Emmanuel? Os grupos, vamos pensar assim, que tem a sopa fraterna, a doação da cesta básica, a doação de roupa, a doação de livro, ou ainda mesmo com apoio do estudo, de um apoio moral, com atendimento fraterno, enfim. Ele diz: grupos espíritas que foram ruindo, se desfalecendo, porque neles faltava o estudo. Não é o estudo intelectual, não é o estudo que decora, mas é aquele estudo que fortalece a alma. Porque surge, sim, não do dia para a noite, mas aos cadinhos,
a fofoca, o falar mal, você viu? Fulano atrasou 5 minutos para o trabalho. Misericórdia, você viu? Fulano não sabe orar direito, orou 10 minutos. Quem que aguenta? Eu não admito que ele fale assim comigo. Com quem você pensa que está falando? Falta nesses grupos o estudo moral que blinda o coração para esse tipo de problema. Aí bora pegar aqui. Espíritos de boa vontade. Porque tem muitas vontades na vida. Aqui é boa vontade. O mal também tem as suas vontades. Kardec, inclusive, pergunta por que muitas vezes, ou a maioria das ocasiões, parece que o bem está sempre vencendo o mal. E a gente, 2000 anos depois da época de Jesus, quase 200 anos da época de Kardec, tem a mesma impressão. Parece que o bem está sempre apanhando do mal. E os espíritos respondem codificador. O mal é audacioso, é astuto. O bem é tímido. Quando estes últimos quiserem, serão maioria. Sabe quando Jesus acalma a tempestade? No Evangelho de Marcos, a primeira coisa que ele diz para os discípulos, está em Marcos, Mateus e Lucas, mas especialmente em Marcos. Jesus, quando acalma a tempestade, olha para os discípulos, por que estáis tão temerosos? Do grego também dá para traduzir e dizer, por que estáis tão tímidos? O mal tem a sua vontade. É astuto, corajoso e audacioso. O bem é tímido. O bem não sai de casa. O bem fica com preguiça. O bem se aquieta e se acomoda. E como estamos debaixo de um centro espírita, vamos trazer de fato Kardec para a conversa. Eu citei ainda há pouco o Livro dos Espíritos, e o Livro dos Espíritos, primeiro livro da codificação, tem 1019 perguntas, ou 1018, dependendo da edição. E dentro do livro são 4 livros. Livro 1, 2, 3 e 4, ou 4 partes. Livro 1, Deus e a Criação. Livro 2, O Mundo Espírita ou Espiritual, As Leis Naturais e As Consolações Futuras. Os 4 livros. Parte 1, 2, 3 e 4. Nós não vamos para nenhuma delas. A gente vai para uma coletânea de textos que nós ignoramos muitas vezes. A introdução e prolegômenos. Nós vamos pegar a introdução, onde Kardec vai comentar por que é espiritismo, de onde que vem essa história de mesa girante, psicografia, mediunidade. A gente vai no item 8, primeiro parágrafo, onde o Kardec, o codificador, vai dizer o estudo de uma doutrina como a doutrina espírita, que nos coloca de conhecimento, de mão, de conhecimentos tão novos, tão grandes, tão elevados, porque a doutrina espírita é uma doutrina universal. Nos coloca de conhecimento coisas tão grandes, tão novas, que só pode ser aproveitada por homens sérios, compenetrados e animados de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Como está lá no francês, et animé d'une firme et sincère volonté d'arriver a um resultado. Firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Quem estuda a doutrina espírita precisa ter isso em mente. Não pode alimentar a vã curiosidade, mas enobrecer a alma no estudo, entendendo sim perispírito, fluido cósmico universal, a lei de causa e efeito e as outras leis naturais, o princípio inteligente, espírito com E maiúsculo, com E minúsculo, a matéria, mas desaguando, acima de tudo, em serviço comunitário. No centro espírita, alguém precisa pagar a conta da luz, do ar-condicionado, do microfone. Alguém precisa estar na porta recebendo quem entra. Os companheiros do trabalho fraterno, dos outros campos de estudo e serviço caritatório também a nível material, mas também no teu lar, no teu trabalho,
na tua escola, na tua faculdade, no trânsito, na estrada. Limeira, São Gabriel da Cachoeira. É um estudo de pessoas sérias e compenetradas. Não à toa, lá no final, na introdução, Kardec vai dizer: o estudo da doutrina espírita é sério e demorado, porque abarca tudo sobre o universo. Demora, leva tempo, exige humildade, paciência. Tem que voltar e reler, meditar, perceber. É verdade, eu não entendi ainda. Mas é bom. Boa vontade, firme e sincera vontade. E agora a gente vai em outro texto. A gente vai no livro Boa Nova, do Chico e do Humberto de Campos. Para quem não leu, o livro Boa Nova é um livro com mais de 80 anos. São 30 capítulos, fora a introdução, em que Humberto de Campos fala de muitas passagens atrás ali dos bastidores do Evangelho. O livro é uma delícia. Capítulo 2, Jesus e o precursor, a relação de Jesus com João Batista. Capítulo 8, bom ânimo, Jesus com Bartolomeu. Capítulo 15, Jesus e Joana de Cusa. Capítulo 20, meu favorito, Jesus e Maria Madalena. Capítulo 26, a negação de Pedro. Capítulo 30, o que acontece com Maria de Nazaré. São 30 capítulos tão curtinhos. Dá para ler um capítulo por dia. Hoje nós vamos capítulo 3. Diz Humberto de Campos: Jesus, antes de iniciar o ministério público, tem um mapa na minha cabeça, vou desenhar para vocês aqui. Está aqui, né, o Mediterrâneo, a ilha do Chipre, está aqui a Galileia, a Samaria e a Judéia. Diz Humberto de Campos: Jesus, antes de ter começado o ministério público, ele está na Galileia e desce até a Judéia. Quando ele chega na Judéia, ele vai para a cidade santa, Jerusalém. Então ele vai subindo, porque Jerusalém fica numa subida montanhosa. E quando entra na cidade, ele vai até o templo de Jerusalém. Jesus entra no templo, tranquilo, em silêncio, e vai olhando as colunas, o mármore, as pessoas e transeuntes indo e vindo. Do outro lado havia um grupo de sacerdotes do templo conversando. Um deles, Ramã, olhou para Jesus com interesse. Quem que é aquele? Ramã, 3 anos mais tarde, seria um dos juízes da causa de Jesus e votaria para que ele fosse entregue aos romanos para ser crucificado. Naquele instante, Ramã, olhando para Jesus, se afastou do grupo e foi ter com o mestre. E Ramã diz: Galileu, que fazes por aqui? Talvez pela vestimenta de Jesus, pelo cabelo nazarena. Galileu, que fazes por aqui? Jesus, tranquilo, sereno, diz: sacerdote, passo por essas terras buscando fundar o reino dos céus. Ramã, reino dos céus? Falando rindo, com ironia, deboche. Reino dos céus? Que pensas tu vir a ser isto? Jesus, que não respondeu com o mesmo deboche: o reino dos céus é obra divina no coração das criaturas. Obra divina no coração das criaturas. Por isso, no Evangelho está escrito: Jesus para os discípulos, quando lhe perguntarem onde está o reino dos céus, não digam aqui e acolá, porque ele está dentro de vós. E o que Alta de Souza pediu lá no começo? Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. É obra divina no coração das criaturas. Ramã, que só havia estudado, e quando a cabeça sobe, o coração fica para baixo, dá espaço para a mesquinharia, para o egoísmo e orgulho, não entendeu o alcance das falas de Jesus. E respondeu: ah, é? E como que você vai fazer uma obra tão grande como essa? Cadê os teus colaboradores? Por acaso você ganhou um favor de algum príncipe, de alguma terra longínqua?
E Jesus responde: meus colaboradores virão de todos os lugares. Ramã riu mais alto, é verdade. Os tolos e idiotas estão em todos os lugares. Já viste, por acaso, uma obra tão importante como essa, feita de lama? E Jesus, com aquele olhar sereno, calmo, tranquilo, diz: sacerdote, na verdade, não existe mármore mais formoso e mais puro do que o do sentimento. E não há cinzel superior que o da boa vontade sincera. Nesta grande obra que é você, o mármore com que Deus trabalha dentro do teu coração é o teu próprio sentimento. É uma pedra bruta. E a ferramenta, o cinzel que tira as lascas aos cadinhos com a riqueza de detalhes, é a boa vontade sincera. Podemos querer, mas na maioria das ocasiões é somente desejo. Falta-nos a vontade, a boa vontade sincera. O sacerdote, um pouco arregalado, não esperava um tamanho diálogo de um galileu. Como é que está lá em João capítulo 1? Encontrei o Messias, ele é de Nazaré. Nazaré? Que coisa boa pode vir de Nazaré? Ramã não esperava aquela grandeza espiritual e nem entendeu. Simplesmente, trêmulo, perguntou: conheces Romas ou Atenas? Conhece a cidade do império? Conhece a cidade dos grandes filósofos? E Jesus responde: eu conheço o amor e a verdade. Conhece as leis do templo, os códigos civis de Roma? Eu sei da vontade de meu Pai, que está nos céus. Nesse momento, Ramã, confundido, balbuciou alguma coisa e se retirou. E diz Humberto de Campos: Jesus saiu do templo, passado alguns dias retornou para a Galileia, e ali na beira do Tiberíades, chamou 2 irmãos para começar o seu ministério. Eram pescadores, André e Pedro. O texto continua, o capítulo 13 é mais extenso, mas a gente pegou o que a gente queria. Não existe cinzel superior ao da boa vontade sincera. Exige muita boa vontade para transformar os caminhos escuros e espinhosos da terra em estradas de luz e sabedoria. Só que Emmanuel diz: o que acontece quando você utiliza dessa boa vontade? Boa vontade para o bem. Quando você estuda e aplica. Quando você tem humildade, continua estudando. Quando você se dedica à causa. Aí é lá no final. Assim, todos compreenderemos através do estudo que só houve e existiu somente um Mestre, o Cristo Jesus. Que os trabalhadores estejam apostos aos seus lugares e eles serão chamados. É através do estudo que se alarga o conhecimento e a simplicidade, a absorção, no caso, simples dos conhecimentos do Evangelho. Inclusive, na própria introdução, Kardec vai dizer, do Livro dos Espíritos, Kardec coloca muitos argumentos em favor da doutrina espírita, argumentos lógicos. Mas se eu não te convenci, tudo bem. Eu coloco um último desafio. O que você lê aqui, aplica na tua vida como laboratório. Experimenta e você verá as mudanças. Você verá as mudanças. Nossa vida é um diálogo sem fim. Há um livro que eu gosto muito, Diálogo dos Sempre Vivos. É do Chico, Espíritos Diversos, e o saudoso professor Herculano Pires.
O professor Herculano Pires foi professor da USP, jornalista, filósofo, espírita. De acordo com Emmanuel, o metro que melhor mediu Kardec, e eles juntos publicaram 4 livros da série Chico Xavier Pede Licença. Chico Xavier Pede Licença, Astronautas do Além, é meu favorito, Na Era do Espírito e Diálogo dos Sempre Vivos. Esse último tem 2 introduções, uma de Emmanuel e outra de Herculano Pires. Só que o Herculano não assinava Herculano Pires, ele assinava Irmão Saulo. O Chico psicografava. Na verdade, o Chico explicava o que tinha acontecido na reunião, vinha o texto psicografado, e o Herculano, encarnado, comentava e assinava Irmão Saulo. Na primeira introdução do Diálogo Sempre Vivos, Emmanuel diz: Moisés dialogou com Jeová e nos trouxe os 10 mandamentos. Jesus dialogou com a humanidade inteira e nos trouxe o Evangelho. Kardec, dialogando com a espiritualidade superior, nos legou a doutrina espírita. E este diálogo segue sendo feito até hoje. Dos vivos do além com os vivos da terra. E aí, na segunda introdução, que é do Herculano, o professor começa dizendo: é incrível, é impressionante o poder do diálogo. Ele começa assim: é impressionante. Só que antes de falar de doutrina espírita, ele, como filósofo, ele vai lá para a Grécia Antiga e vai dizer: Sócrates, ao seu tempo, dialogou sem fim. Basta olhar a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele vai colocar Kardec, Sócrates, precursor da doutrina espírita. E o professor prossegue dizendo: Sócrates, ao seu tempo, fazia como a sua mãe, que era parteira. Cooperava nas mentes engravidadas o nascimento da verdade através de perguntas. E não nos enganemos, ele também dialogou com os espíritos, diz Herculano. Basta lembrar os seus diálogos com o seu daemon, que é anjo, protetor, guia, gênio. Kardec, ao seu turno, dialogou com os espíritos superiores e nos trouxe a doutrina espírita. A vida inteira de Kardec foi um diálogo, diz o Herculano. E é verdade. A doutrina espírita inteira é um diálogo sem fim. As obras de Kardec, basta ver, é um diálogo. O Livro dos Espíritos. 1019 perguntas, Kardec e os Espíritos. O Livro dos Médiuns nem se fala, é um livro sobre diálogo. Evangelho segundo o Espiritismo, então, basta pegar ali e ver Kardec comentando o Evangelho à luz da doutrina espírita, e logo depois, o que acontece? Instruções dos Espíritos. Céu e Inferno, que esse ano completou 160 anos. Primeira parte é só Kardec com você, falando sobre anjos, demônios, céu, inferno, à luz da ótica da razão. Segunda parte, então, são várias reuniões mediúnicas, espíritos felizes, suicidas, criminosos arrependidos, e entre outros. E chega no último, a Gênese, que ele vai falar sobre a criação, sobre Deus. A segunda parte, os milagres de Jesus, à luz da doutrina espírita. Misericórdia, fora a revista espírita, que esse homem publicava todo mês, a partir de janeiro de 58. Todo mês. São mais de 130 edições. Esse homem dialogou a vida inteira. E a nossa vida também é um diálogo sem fim. Às vezes é um diálogo mudo, que a gente não quer ouvir. Às vezes é um diálogo com muita gritaria. Às vezes é um diálogo que recebemos muita intolerância. Às vezes é um diálogo que a intolerância vem do outro. Aí eu recordo André Luiz, no Agenda Cristã, quando ele coloca: não se chateie quando você falar e alguém não te escutar. Não prestou atenção. Ele diz: pode ser que naquele dia o ouvido dessa pessoa tenha funcionado 99 vezes e na 100ª vez falhou com você. Então, por isso, paciência. Perdoa 70 vezes 7. Mas tem mais um diálogo, o último diálogo.
que eu queria trazer antes de encerrar nossa fala. O nome do congresso, Congresso Espírita Encontro das Águas. Só recordar. O nosso último diálogo está lá no livro Paulo Estevão. Paulo Estevão, da série Romances Históricos de Emmanuel. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia. E o Paulo Estevão. Nós vamos no capítulo 5 da primeira parte. O livro inteiro é sobre Saulo de Tarso se transformando em Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Capítulo 5, nós estamos há 2000 anos. Nós estamos na igreja de Jerusalém, a primeira igreja cristã da terra. Já se passou a crucificação, Pentecostes. E naquela noite em específico, diz Emmanuel, entra pelos fundos ali do salão, Saulo de Tarso, fariseu, doutor da lei, com alguns amigos também, e se sentou ao fundo. E a casa lotada, abarrotada de gente. Gente muito rica e muito pobre. Gente com cor perfeitinho, gente sem braço, sem perna, gente com a roupa bonita demais da conta e gente com fiapos vestindo. Gente com doenças do corpo e doenças morais. Gente muito feliz e gente muito triste. E estava ali, polvorosa de pessoas. Saulo olhou para aquele ambiente, estranhou tudo aquilo. Mas ele estava curioso para saber como é que esses galileus justificavam que Jesus, um reles carpinteiro que morreu entre dois ladrões, era o Messias tanto aguardado. E diz Emmanuel, então veio dos fundos, ladeado por Simão Pedro e João, o evangelista, a figura de Estevão. Imediatamente todo mundo virou para trás e começou o cochicho. É Estevão, é Estevão, é Estevão, é Estevão, Estevão está aqui. Pelas maravilhas que Estevão fazia na casa de Jerusalém. Ele veio, Simão e João se sentaram à frente, Estevão assumiu seu lugar ao púlpito e começou a pregar o evangelho, falando das promessas do Antigo Testamento e como elas se concretizavam em Jesus. E falava com o verbo iluminado da beleza do Mestre, dos milagres, das promessas que se cumpriam, da esperança, o regozijo daqueles que conheciam Jesus. E então explodiu. Do fundo levantou Saulo de Tarso e disse em voz alta, ora, galileus, quem foi este homem, senão um simples carpinteiro? Diz Emmanuel. Simão Pedro e João regalaram o olho olhando para trás. Estevão, lívido, mas com olhar sereno, e todo mundo ali, um silêncio assim aterrorizante. E Estevão pensou e respondeu, ainda bem que Jesus fora carpinteiro, porque assim pôde construir uma casa e um teto para toda a humanidade, e ninguém fica de fora do seu amor. E começou-se o diálogo entre os dois. Saulo acusava, xingava, morreu numa cruz, entre dois ladrões, reles carpinteiro, quem que foi ele? Estevão respondia sereno, tranquilo, porque Saulo estava acostumado com a casuística. Não conhecia as palavras de Estevão. Não conseguia entender naquele Jesus, humilde, aparentemente derrotado pelo mundo, a figura do Messias que ele tanto aguardava e projetava. Você tinha dois tipos de Messias naquela época. O Messias sofredor e o príncipe do mundo, que viria com seus cavalos, exércitos, tochas, espadas, destruir todos os inimigos que haviam tanto maltratado os judeus séculos sem fim. Desejo de vingança. Nesse momento, como que o diálogo parece que não ia ter fim, Estevão se retira e se senta. A história a gente conhece. Saulo de Tarso se torna, naquela noite, o primeiro grande perseguidor do cristianismo. Basta olhar no Paulo Estevão, capítulo 10 da primeira, ou melhor, capítulo 8 da primeira parte. Estevão morre apedrejado, onde Saulo de Tarso lidera o movimento, ou ainda capítulo 8 de Atos dos Apóstolos.
E aí vem o capítulo 9 de Atos. Jesus o chama na estrada de Damasco, ou agora sim, capítulo 10 da primeira parte. E o perseguido, desencarnado, vira o anjo da guarda, o espírito protetor. E o perseguidor vira o acudido. É Saulo, vira Paulo. E eu falei para vocês, o nome do congresso era Congresso Espírita Encontro das Águas. Eu morei muito tempo em Manaus, Amazonas, na capital, onde estudei, fiz faculdade, fiz meu mestrado, comecei o movimento espírita lá há quase 9 anos. Na verdade, hoje é dia 6 de dezembro, eu não havia percebido. Hoje eu completo 9 anos de doutrina espírita, oficialmente hoje. Eu não havia me tocado. E há 6 anos eu começava lá em Manaus. Manaus, quem for na Marinha, é realmente 6 hoje. Não estou inventando, é 6 de dezembro. Obrigado. Quem for em Manaus, for na Marinha, quer passear de barco. Manaus é banhada pelo Rio Negro. O apelido de Manaus é Cidade Ilhada. Quem for pegando um barco, vai subindo o rio, 2, 3, 4 quilômetros, vai ver o Rio Negro, subindo. E o Rio Negro, assim, é um rio cor de Coca-Cola, cor de café. É um rio preto. Você coloca assim a mão, a concha, é uma água transparente. Aí você coloca de volta no todo, fica tudo preto. Aí quando você vai subindo o rio, do outro lado vem um rio chamado Rio Solimões. É um rio todo laranja, todo barrento. Misturou água e barra, fica bem laranja, é o Rio Solimões. Então os rios se chocam. Fica os dois andando lado a lado. Quilômetros e quilômetros. Quem quiser depois, procura no Google. Encontro das Águas Amazonas. O Rio Negro e o Rio Solimões. É que eles têm composições químicas diferentes, acidez diferente, densidade diferente, temperatura e velocidade diferentes. Eles se chocam e não se dão muito bem de imediato. Um deles é lento e quente, o outro é rápido e gelado. Um deles é lento e quente, o outro é rápido e gelado. Um é lento e quente, como um Estevão. Calmo, sereno, tranquilo, espera, abraça, te acolhe. Bom dia, como foi seu dia? Dormiu bem? O outro é rápido e gelado. É como um Saulo de Tarso, orgulhoso, intempestivo, só conhece o prazer dos aplausos, os prazeres também das trocas dos favores humanos. Orgulhoso por demais da conta. Por mais nobre que seja Estevão, ele não entende Saulo de Tarso em completude e tem esse choque. E eles vão assim lado a lado, 6 a 10 quilômetros. E aos cadinhos mesmo, eles vão trocando águas, aos pouquinhos. As temperaturas vão se equilibrando, a velocidade vai se equiparando. Eles vão se misturando bem devagar. Depois de 6 a 10 quilômetros, eles formam um só rio, que é o rio que dá nome ao meu estado, o Rio Amazonas, o maior rio do mundo. É como o Saulo e Estevão. Lá na frente, o perseguido vira o anjo protetor. O perseguidor vira agora o auxiliado. Saulo vira Paulo. Saulo, do hebraico Shaul, o homem muito aguardado, muito esperado, vira Paulo, do grego, o homem pequenino, aquele que se fez menor. Você não sabe mais de quem que é a luz propriamente. Se é de Estevão que está auxiliando, agora é Paulo convertido, porque ele vira o apóstolo dos gentios. Mas sabe com certeza que tem a luz de Jesus ali envolvida. A nossa vida inteira é um diálogo sem fim, de construção e desconstrução, de auxílio e desfavorecimento, que sejam mais diálogos de luz, de paciência, de humildade, de perdão, de construção, de auxílio, de afago,
que sejamos, na maioria das ocasiões, na medida do possível, mais o Rio Negro e menos o Rio Solimões. Mas que existem diálogos construtivos em nossa vida, nós entre nós com Ele, isso é inquestionável. Para encerrar nossa fala, lembrando dos dias de escuridão, de tristeza, porque o diálogo conosco também não é fácil. Eu gostaria de encerrar com a prece final, que é uma psicofonia do Chico e do Emmanuel. E eu queria respeitar o fenômeno mediúnico e trazer o texto com a dicção que o Emmanuel traz pelo Chico. Quem quiser buscar depois, está no YouTube também, né? Oração ou prece rogativa Emmanuel. E tem a vozinha do Chico falando, que é um oferecimento de nós, para todos nós, que enfrentamos dias difíceis, que às vezes não dá vontade de dialogar com ninguém, às vezes nem com Deus, mas cientes de que dias melhores virão. E é imprescindível voltar ao templo interno abandonado, para nós encarnados e todos com períodos encarnados também, para uma lembrança para os dias difíceis e também de regozijo. A gente traz o texto. Oração rogativa. Emmanuel diz, pelo Chico: Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de coração ainda em súplica, no campo de serviço em que nos situastes. Auxilia-nos para que o suor de cada dia nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ensina-nos a converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Mestre divino, ao redor da leira que nos confiastes, voejam pássaros de rapina, tentando instilar-nos o desânimo ao coração. Não longe de nós, flores envenenadas deitam captoso aroma, convidando-nos a repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Socorre-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Auxilia-nos a compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestastes. Divino amigo, sustenta as nossas mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. Muita paz, muita luz. Deus nos abençoe. Muito obrigado.